Você já parou para pensar por que consideramos algumas coisas boas e outras ruins? Quem decidiu essas regras? Bem, há mais de um século, um filósofo alemão com um bigode espetacular chamado Friedrich Nietzsche decidiu encarar essa questão de frente. Em seu livro explosivo, Além do Bem e do Mal, publicado em 1886, ele não apenas fez essas perguntas. Ele usou uma marreta nas próprias fundações da moralidade ocidental. Este não era apenas um texto acadêmico para professores empoeirados. Era uma declaração de guerra contra o pensamento confortável e em preto e branco que dominava a sociedade há séculos. Nietzsche ousou sugerir que todo o nosso sistema de valores poderia ser apenas uma grande e elaborada construção, erguida não sobre a verdade divina, mas sobre algo muito mais humano. O principal alvo de Nietzsche era o que ele chamava de moralidade de rebanho. Ele olhava para os valores tradicionais, especialmente os do judaico-cristianismo, e via um sistema projetado para proteger os fracos. Pense nisso: piedade e humildade, dar a outra face. Mas Nietzsche argumentou que estas não eram verdades universais. Em vez disso, ele acreditava que eram ferramentas inteligentes usadas pelos historicamente oprimidos, os escravos, para conter os fortes criativos poderosos, os senhores. Quando você ouve a frase vontade de potência, pode imaginar um supervilão tentando dominar o mundo. Mas para Nietzsche, era algo muito mais profundo. Ele acreditava que era a força motriz básica em todas as coisas vivas. Não se trata apenas de controlar os outros. Trata-se do esforço constante para crescer, expandir, superar obstáculos e expressar todo o seu potencial. Uma planta rompendo o solo em direção ao sol mostra isso. Um artista dedicando horas para aperfeiçoar sua obra também. É o motor interno que nos impulsiona a sermos mais do que somos. Esse conceito desafia a ideia de que nosso principal impulso é só sobreviver. Nietzsche via a sobrevivência como um efeito colateral. O que realmente queremos é florescer, exercer nossa força, deixar nossa marca no mundo. Imagine dois funcionários. Um faz o básico e volta para casa. Está sobrevivendo. O outro aprende novas habilidades, assume desafios, tenta melhorar seu departamento, expressa a vontade de potência. Se a moralidade tradicional é uma gaiola, então quem é a pessoa corajosa o suficiente para escapar? Nietzsche chama esse indivíduo de espírito livre. Não é alguém que é simplesmente rebelde por rebeldia, como um adolescente desrespeitando o toque de recolher. É um pensador, um andarilho e um experimentador que foi além dos julgamentos simples de preto e branco do rebanho. Eles têm a coragem intelectual de questionar tudo, inclusive suas próprias convicções mais profundas. Eles entendem que o que a sociedade chama de verdade é muitas vezes apenas uma coleção de metáforas antigas que as pessoas esqueceram que são metáforas. O espírito livre vive em um estado de constante questionamento e reavaliação. A jornada do espírito livre é solitária. Eles devem se desapegar do conforto de pertencer a um grupo que pensa por eles. Isso significa ser incompreendido, criticado e muitas vezes isolado. Como Nietzsche alertou, o indivíduo sempre teve que lutar para não ser oprimido pela tribo. Mas para Nietzsche, eles estão dando os primeiros passos em direção à liberdade intelectual. Então, onde tudo isso leva? Essa jornada de questionar a moralidade, abraçar a vontade de potência e se tornar um espírito livre está construindo em direção a um objetivo. Nietzsche chamou esse objetivo de Übermensch, frequentemente traduzido como super-homem. Este não é um herói de quadrinhos com capa. O Übermensch é um símbolo para um tipo futuro de humano que superou as limitações da moralidade tradicional e da própria natureza humana. Esta é a pessoa que organizou completamente o caos de suas paixões. Abraçou sua vontade de potência e criou seus próprios valores que afirmam a vida. O Übermensch é o mestre de si mesmo e o criador de significado em um mundo sem sentido. O Übermensch
não é um destino que podemos alcançar facilmente. É mais como uma estrela guia. O espírito livre é a ponte para o Übermensch. Ele declarou famosa: o homem é uma corda, atada entre o animal e o super-homem, uma corda sobre um abismo. Então, por que um livro escrito em 1886 ainda é tão provocador e relevante hoje, em 10 de setembro de 2025? Porque as perguntas que Nietzsche fez são mais urgentes do que nunca. Vivemos em uma era de fake news. A mentalidade de rebanho é amplificada em escala global, onde algoritmos nos dizem o que pensar e o que gostar. O chamado de Nietzsche para se tornar um espírito livre para pensar por si mesmo é um poderoso antídoto para a preguiça intelectual do nosso tempo. Ele nos dá as ferramentas para nos tornarmos indivíduos mais fortes e autênticos. Isso o impulsiona a se olhar no espelho e fazer as perguntas mais difíceis.